Bom dia a todos, meu nome é Camila, eu e minha colega Gabriela vamos apresentar uma aplicação do algoritmo genético e do Simulated Annealing para o estudo de planejamento da expansão do sistema de transmissão. A nossa apresentação começa com uma breve descrição do problema, são abordados os casos de estudo, os algoritmos criados, os resultados obtidos e a conclusão. O problema a ser resolvido é basicamente utilizar algoritmos para otimizar o processo de planejamento da expansão, buscando o mínimo custo de expansão e o atendimento à demanda. O custo do sistema é penalizado toda vez que ocorrer corte de carga. O primeiro caso de estudo foi o Garver 1, que possui uma rede de 6 barras com rede faixa de geração. Possui 15 caminhos candidatos à adição de linha. A figura da esquerda mostra a rede sem adição de linhas e na direita a solução ótima desse caso, com adição de 4 linhas. O segundo caso considera o sistema Garver, porém sem rede faixa de geração. Na figura da esquerda é apresentado o sistema base e a solução ótima inclui a adição de 7 linhas, conforme é apresentado na figura da direita. O terceiro caso considerado foi o sistema Sul com rede esparsa na geração. Esse sistema é considerado de média complexidade, possuindo 79 caminhos candidatos à adição de linha. A solução ótima possui uma inclusão de 8 novas linhas, ilustradas em vermelho na figura. Por fim, o último caso avaliado foi o sistema Sul, sem rede esparsa na geração. Nesse caso, a solução ótima seria com inclusão de 16 linhas, conforme é indicado em vermelho na figura. O primeiro algoritmo a ser apresentado é o Simulated Annealing, cuja terminologia é análoga aos conceitos de processo térmico de recozimento, conforme pode ser visto na tabela. Durante o processo de busca em vizinhança, toda vez que uma solução de maior custo for encontrada, vai ser utilizado o critério de metrópolis para avaliar se esse custo vai ser aceito ou não. E à medida que a temperatura diminui, a probabilidade de aceitar esse custo pior é menor. Esse mecanismo de aceitar pioras ajuda o algoritmo a escapar de ótimos locais. Inicialmente, o Simulated Annealing gera uma solução inicial de disposição de linhas, a qual vai ser a nossa solução corrente. Vai ser determinado o tamanho da vizinhança de soluções que vão ser verificadas e o custo de solução inicial. Após iniciado um processo iterativo, no qual são geradas soluções vizinhas, a partir de uma perturbação na solução corrente, relacionada com a verificação de ocorrência ou não de corte de carga. A solução inicial usada tanto na rede Garver quanto na rede Sul foi considerando que não ocorria adição de linhas ao sistema inicialmente. Durante a execução do algoritmo, foi assumido que a temperatura caía linearmente conforme uma constante beta. Enquanto isso, a vizinhança aumentava conforme uma constante ρ. Para a busca em vizinhança, foi realizada uma verificação de acordo com o corte de carga, em que havia duas possibilidades. Se há corte de carga, pode ser removida uma linha. Se não há corte de carga, existe uma chance aleatória de ser adicionada uma linha ou de ocorrer uma troca de linhas. Essa tabela resume um pouco os parâmetros utilizados em cada simulação feita. A gente pode ver que conforme o aumento da complexidade do problema, foi necessário aumentar o número de interações, assim como a temperatura inicial e a vizinhança inicial. Também foi criado um algoritmo para a solução do problema com base no algoritmo genético, o qual realiza uma analogia com princípios da seleção natural. Algumas das terminologias utilizadas no algoritmo genético são descritas na tabela apresentada. Desse modo, existe uma população de soluções candidatas, que vão passar por processos de seleção, de recombinação e mutação. Esses processos vão ser explicados na sequência. Bom, dentre as diversas formas de codificação, foi escolhido trabalhar com a codificação inteira para a resolução deste problema. Para cada modelo de rede testada, foi considerada uma probabilidade diferente de circuitos a serem adicionados na expansão. Por exemplo, no sistema Garver foi considerado que 60% dos alelos teriam valor 0, e 40% dos alelos teriam valor 1, 2, 3 ou 4, divididos igualmente. No caso do sistema Sul, considerou-se que 90% dos alelos teriam valor 0 e apenas 10% deles teriam valor igual a... Primeiramente, vão ser selecionados aleatoriamente indivíduos da população para compor 2 grupos em um torneio. Dentro de cada grupo, os indivíduos vão competir e o melhor deles vai ser selecionado como pai no processo de recombinação. Ao final da composição da nova população, novamente vamos utilizar o critério de seleção para selecionar os indivíduos da população corrente para terminar de compor a nova população. Os indivíduos da elite são os indivíduos considerados melhores da geração anterior. O objetivo do elitismo é garantir a conservação das melhores soluções dentro da população. Recombinação. Os indivíduos selecionados como pais durante o processo de seleção vão ser recombinados para formar novos indivíduos. Nesse algoritmo foi considerada a recombinação de 2 pontos, qual é apresentada na figura.
E funciona da seguinte maneira: são escolhidos 2 pontos de corte aleatório, e a partir desses, os pais são fragmentados em conjuntos de cromossomos, que, quando recombinados, vão gerar 2 novos filhos. Bom, resumindo então nosso algoritmo genético, a população inicial vai ser aleatória, com 60% de alelos iguais a zero na rede Garver e 90% de alelos iguais a zero na rede Sul. Foi utilizada também uma limitação do número de linhas que seriam adicionadas a cada indivíduo criado. Foi considerado um indivíduo na elite. A seleção envolveria 2 indivíduos e seriam feitos 2 torneios ao longo do algoritmo. O modelo de recombinação implementada foi com 2 pontos e a mutação teria implementação idêntica utilizada no algoritmo Simultaneous. Essa tabela, portanto, resume os parâmetros utilizados em cada teste feito e, conforme o aumento da complexidade do problema, foi necessário aumentar tanto o tamanho da população quanto o número de gerações. Percebe-se que a quantidade de parâmetros especificados no algoritmo genético ele é bem maior que a quantidade utilizada no Simultaneous. Começando então os resultados e conclusões. Para a rede Garver-1, utilizando o algoritmo Simultaneous, a solução ótima foi encontrada na 11ª transição de temperatura. Na figura da esquerda é apresentado um histograma para 20 execuções do algoritmo de Garver-1, em que em 19 vezes foi obtida a solução ótima, e na figura da direita é possível observar em qual transição de temperatura foi obtida a resposta ótima. Essa figura mostra a solução corrente ao longo de 30 transições de temperatura. Ela apresenta uma ideia geral do algoritmo Simultaneous de percorrer pela vizinhança inicialmente com uma grande probabilidade de aceitar soluções piores do que as anteriores, e à medida que a temperatura diminui, ele passa a aceitar cada vez menos pioras no custo. Aqui é apresentado um exemplo de saída para uma execução do Garver 2, em que na transição de número 20 é obtida a solução ótima. Ainda para o sistema Garver 2, podemos ver pela figura à esquerda que em 20 execuções do algoritmo, em 100% delas foi encontrada a solução ótima, e conforme mostra a figura da direita, podemos verificar em qual transição de temperatura que foi encontrada a solução ótima em cada execução do algoritmo. Por exemplo, percebe-se que na 18ª execução ele vai encontrar a solução ótima com menor número de transições de temperatura se comparado às outras execuções. Para a rede Sul, considerando o sistema com redespacho, a melhor solução encontrada foi um custo de aproximadamente 146 mil, e sem redespacho foi um custo de aproximadamente 691 mil. Para a rede Garver 1, a solução ótima encontrada com o algoritmo genético foi na 12ª geração de população, e verifica-se pelo valor 1 da flag que esta foi originada durante o processo de mutação. Nessa figura é apresentado outro exemplo de saída para uma execução. Porém, nessa saída, a resposta ótima ela não é obtida da mutação, como pode ser visto na geração número 10. Aqui são apresentados os resultados em um histograma de 20 execuções do Garver 1 para o algoritmo genético, em que 19 vezes foi encontrada a solução ótima. Na figura da direita é apresentado qual geração foi encontrada a solução. Nessa figura é apresentado um exemplo para uma saída de uma execução do Garver 2, em que a solução ótima é obtida na geração de número 21. Ainda considerando a rede Garver 2, em 20 execuções do algoritmo, percebe-se pela figura à esquerda que em 100% delas foi encontrada a solução ótima para o problema. A figura da direita nos mostra em qual geração foi encontrada a solução ótima em cada execução do algoritmo, e percebe-se que na 10ª execução ele encontrou a solução ótima somente na 90ª geração de população. Para a rede Sul, considerando o sistema com redespacho, a melhor solução encontrada foi um custo de aproximadamente 72 mil, enquanto sem redespacho foi um custo de aproximadamente 342 mil. Também foram feitas outras simulações para o algoritmo genético. Por exemplo, considerando uma recombinação simples, ao invés da recombinação de 2 pontos, verificou-se que em 20 execuções, o algoritmo consegue encontrar a solução ótima em apenas 17 delas. Outra simulação que foi realizada foi considerando que as taxas de recombinação e mutação seriam fixas,
Com isso, em 20 execuções do algoritmo, somente em 16 foi encontrada a solução ótima. Adicionalmente, foi feita uma simulação com recombinação simples e com taxas fixas. Na figura da esquerda, apresenta o resultado do Garver 1, que foi obtida a resposta em 16 vezes, e no Garver 2 foi obtida em 15 vezes de 20 execuções a resposta ótima. Bom, a tabela a seguir apresenta um pouco dos resultados de taxas de convergência. A gente vê que as maiores taxas de convergência foram obtidas com recombinação de 2 pontos e com as taxas variáveis. À medida que foi utilizada a combinação simples ou taxas fixas, foi diminuindo a taxa de convergência. Aqui é apresentado um resumo dos resultados do Simulated Annealing e algoritmo genético. De modo geral, a convergência foi idêntica para as duas, havendo uma diferença de chamadas de PL e tempo de execução, que foram menores para o Simulated Annealing. E como conclusões, para a rede Garver, conseguimos resultados satisfatórios, utilizando ambos os dois algoritmos, porém, para a rede SU, esses resultados foram insatisfatórios. Ainda considerando a rede Garver, verificou-se que há um menor esforço computacional se utilizado o algoritmo Simulated Annealing, e a melhor taxa de convergência do algoritmo genético se deu principalmente em função da utilização de recombinação de 2 pontos e da variação nas taxas de recombinação e mutação. Obrigada.